programa Esporte 10 segue aqui dentro do Pode Mais, né? Trazendo para você hoje o nosso convidado aqui, o grande Agenilson, organizador da terceira edição da Corrida Novembro Azul. E nós estivemos lá presente para falar mais conosco o Leonardo Carvalho. Primeiro aí o Leonardo Carvalho tá com cheiro da cópia aí do homem. Seja bem-vindo aí, Agenilson. Obrigado. Satisfação em recebê-lo aqui no programa Esporte 10. E para falar de corrida, né? Quando eu digo que Dom Eliseu está se tornando município das corridas, né? Grandes corridas no município, muita gente aderindo de outros municípios. Isso é bom, né? E a logística também, o comércio ganha com isso, todo mundo ganha com isso. E é claro que a gente precisa de muito mais adepto, mas tivemos aí mais um show, muita gente presente. É hora de entrar em campo com muita emoção. No ar, o Esporte 10, o canal de esportes dentro do Pode Mais. Aqui tem futebol, vôlei, basquete, corrida e tudo que movimenta o mundo esportivo. Entrevistas, bastidores, curiosidades e os destaques dos nossos atletas. Esporte 10 no Pode Mais. Informação, paixão e energia em cada lance. Porque aqui o jogo nunca para. Bom dia, o Pode Mais, na presença aí do Roque, do Léo, né, e do César e do Ronaldo. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra participar aqui, né, com vocês. E dizer para vocês o seguinte, que a corrida de ontem foi muito boa. Muito boa, nós tivemos aí 260 inscritos, né? Mas beirou 300, viu, Roque? Porque teve muita gente que participaram, foi na famosa pipoca. Sim, é isso aí, né? Muitas pessoas me perguntaram se poderia participar da pipoca lá, que é correr sem estar inscrito. Eu falei, não tem problema nenhum. Vai lá, porque o pipoca de hoje é o cara que vai fazer a inscrição amanhã e a gente tem que estar incentivando, né? Acho que incentivar, isso é muito bom. E tivemos aí várias categorias, né? Categoria aí local, até o 5º lugar, com premiação, né? Local feminino e masculino, onde tivemos destaque aí dos nossos corredores, tanto no feminino como no masculino. E também visitante. Visitante, que tivemos o primeiro lugar aí com o nosso amigo, mais conhecido como... Visitante foi o Cleito. Como Papa Léguas, né? O Cleito, né, Leonardo? Cleito pegou o primeiro lugar aí, fazendo um tempo de 15 minutos, 15 minutos, ponto... Dá uma conferida. 29 minutos. O cara voou, viu? E o Tarcísio também aí, Tarcísio, cria da casa aí, ficou em primeiro lugar na geral de Dom Eliseu. Bateu aí pra... Quanto aí? 16,54. 16,54. E falando do feminino também, né? Isso aqui... Vamos... Leonardo, tu pode falar aí pra nós aí do tempo aí da geral de Dom Eliseu? Depois a gente fala da geral da visitante. Vamos lá, geral de Dom Eliseu, masculino. Primeiro lugar ficou o Tarcísio, com um tempo de 16,54. Segundo lugar, o Renan. Renan ficou em segundo lugar, com um tempo de 17,51. Renan é conhecido também como esquerdinha, né? Isso, exatamente. Sempre, né? Falei muito. O Eduardo ele ficou em terceiro lugar com 18,32. E o Josinei, do ladinho, viu? Perdeu só por... Josiniel. Ficou em quarto, perdeu por um segundo. Fez 18,32. Tivemos que chamar o VAR, viu? E o Edivan fechou o pódio no geral masculino com tempo de 18,47. Bom. Esse foi o geral masculino. O geral feminino, aqui o local, a nossa Amandinha ficou em primeiro lugar, sempre ela, com 20,57. Em segundo lugar, a Gardênia ficou em segundo lugar, com 21,44. Em terceiro lugar, Francineide fez um tempo de 21,51. E em quarto lugar ficou a Zévia, com 22,23. E em quinto lugar, a Gleicinete. A Gleice. Esposa do Carlitônio. Nosso amigo Carlitônio aí. Então, tá gostando do pódio, né? Tá gostando, né? Fez 22,36. Agora, Léo, tu poderia falar também, citar a galera aí dos visitantes aí? Bom, as visitantes, que surpresa, viu? Venceu o nosso favorito, venceu o nosso Tarcísio. Venceu o nosso Tarcísio. O Cleito ficou em primeiro lugar, ele fez um tempo de 15,29, ele que vem vencendo toda a região, toda. Ele é o cara realmente a ser batido. É uma pessoa que o Tarcísio tem que olhar
observar, o Tarcísio é top aqui, mas quando tem o Cleiton consegue ser bem melhor mesmo. Inclusive... Até porque pelo tempo que o Cleiton, com certeza, é veterano já de corrida. O Tarcísio... Começou agora, acho que não né? tem 90 dias, não, né? Que, em média aí uns 3 meses. Mais 3 meses mais ou menos que o Tarcísio. Mas é um fenômeno. Então, Rock, assim, só para ter uma noção. Mas isso é bom. É bom. Desperta, né? Desperta. Não faz com que o cara não se acomode, né? Isso. Exatamente. E o Cleiton, só para vocês terem noção, ele fez um tempo de 19 minutos. Não. Ou 19 km por hora. Isso, a 19 km por hora. Então é muita quase coisa. um carro. Então é muita coisa mesmo. Segundo lugar, no geral, o Francivan, ele fez 17,52. Em terceiro, o Gesiel fez em 18,05. Em quarto, o Ricardo, ele fez em 18,07, quase. E aí teve um vazinho também, né? E o quinto, o Ricardo, ele fez 18,08. Ou seja, do terceiro o quinto lugar, no geral masculino, precisou de um VAR, Rock, porque a diferença foi de 3 segundos. Pancada, chefe. Pancada. Correu 5 km e ainda ter que disputar nos últimos metros o pódio. Esse foi o geral dos visitantes. Deixa eu ver aqui. O geral feminino. Feminino. Visitante. A Antônia. Sempre, né? Sempre Toninha, ela, né? Toninha. A gente pergunta porque pergunta mesmo. Porque a gente tem que falar, mas é sempre ela. 19 vezes. Aliás, faz um trabalho muito bonito no Itinga, né? Com a garotada, né? Tem que falar isso, parabenizar ela, não só corredora, mas também se preocupando com a geração. Quem vai substituir ela? Né? Exatamente. Né? Ela fez 19,27, ficou em primeiro lugar. A Bárbara ficou em segundo lugar com 21,03. A Maria Leidinalva ficou... De Julianópolis, viu? E a Bárbara aí de Rondon. Fez 21,29. A Thalita fez em 21,38. De Açailândia ela tá. E a Vanilde terminou Vânia, a nossa ultramaratonista aí. 21,40. 100 km. Se arrisca aí, Leonardo? E o Rock aí no 100 com ela. Eu tô sonhando. Eu vou fazer aniversário agora em dezembro. Tô sonhando, pensando se eu consigo fazer 40. Foi 40 anos que fez 40 quilômetros. Ela não passou muito do meu. Interessante que ele disse que vai fazer aniversário de 40, né? De 40, né? 40 aí? 40 anos. E quer os convidados tudo correndo com ele 40 quilômetros. Não, você vai comigo, você vai. Não, eu faço o seguinte, que dia é que você vai completando? Dia 10 de dezembro. Então já eu vou fazer o desafio pra você. Olha, aqui ao vivo aqui na vai ter a Ultra agora lá de Bom Jesus, né? A mesma que eu participei o ano passado. Qual dia? Vai ser, se eu não me engano, é dia 7 e dia 8 de abril. A Ultra de lá. Pronto, e aí você tá convidado já para se inscrever nos 75, ou nos 100, ou nos 30. Não, os 30 não. Tá? Então bora no 75. Bora no 75. Bora, 75. E tu também, viu, Rock? 75 dá certo, amigo. Os 30 não. Os 30 eu acho pouco. Isso é muito. Então, gente, esse aí foi os nossos visitantes locais. Mas vamos falar eu quero tocar nesse assunto aqui, que eu achei interessante aqui. Falar nessa categoria aqui dos 60 mais. 60 mais, gente. Vamos lá. Primeiro lugar, o Eliseu. Quem será? Masculino, o Eliseu. Ele fez em 20,08, rapaz. Não, o tempo é nada. Ele faz mais do que eu. Tempo, olha, 60... Mais. Né, Elias, se não me engano, 60 e... Eliseu, 62. 62 anos. Eu não corro isso, não. Eu não corro isso, não. Acho que ele é de Rondon, se eu não me engano, né? De... Rondon, Imperatriz. Eu não corro isso, não. Pera. Uma pancada, viu, chefe? Eu vi. Gente, fazer 20,08... Já me deixou muito na poeira, viu? Muitas vezes. Ixi, saí com o seu Eliseu, Araguatins não, Tocantinópolis. Corri com o seu Eliseu lá e eu disse assim, rapaz, esse daqui já tá de idade mesmo, vou acompanhar ele naquela subida. Rodó. Não foi uma boa. Então, a água do meu motor ferveu antes de cortar ele no 4º quilômetro. O Magno ficou em segundo, 21,17. O Magno é lá de São Luís, né? Teve com a gente aí ontem aí, né? São Luís. Ele trabalha aqui na barreira ali no ponto... ali na fiscalização ali do Itinga. Manda um abraço pro Magno lá, viu, Magno? Parabéns aí pelo esse apoio aqui que tá com a gente aqui do Eliseu. Um prazer receber você aqui. O João Batista ficou em quarto. Esse aí que é o de Rondon, né? João Batista. João Batista é de... Não, o João Batista é de... Tinha um de Rondon, né? Não sei exatamente qual o João Batista ele fez 25,03. O de Rondon, o Raimundo. Raimundo, né? É uma fera também. O Antônio Arraes, ele fez 26,35.
E esse jovem aqui... Música, joga a música, boa. Música, César. Ele fez 28,57, ficou em quinto lugar na categoria 60 mais. Na realidade foi o melhor tempo, né? Porque eu não treino diretamente corrida, né? A gente tem mesclando, mas um tempo muito bom. E eu aproveitar essa oportunidade, Leonardo, já conversei inclusive com a Genilson, né? Para que a gente pudesse fortalecer cada vez mais com que aumente esse número de corredores de 60 mais. Não só de 60 mais, mas também a criançada, né? A reclamação da Antônia, que é uma reclamação constante, que não tem a categoria das crianças, né? Da criançada, né? Que é um incentivo para quem está começando e também para quem está já lá no... Ou seja... Ele já está preocupado já com esse tempo aí, quando ele chegar nos 60, o tempo do pessoal aí. Mas porque se o Eliseu tá para 20, é doido, Se a gente conseguir chegar nesses 2 pontos aí, qualquer idade vai correr. Exatamente. Qualquer idade corre. Desde criança até os idosos vão estar correndo. Então isso é legal, isso é o legal da corrida. Deixa eu focar bem aqui nessa câmera aqui. Gente, esse aqui foi o troféu, viu? De 60 que eles ganharam. Esse aqui é o modelo aqui do troféu que eles receberam lá. Esse aqui. E tem um na equipe, né, Leonardo? Tem, cada um tem. E tem traz a medalha aí. Deixa eu mostrar aqui. Leonardo também não pôde ir por conta, ele que o homem foi escalado para ir para a Copa, né? Então essa aqui é a medalha, tá, gente? Aqui. Então essa aqui é a medalha. Aí não deu para mim, eu tava na Copa ontem, eu tava gravando com os escuteiros, inclusive, fica aqui registrado aqui. Assistam, tá top demais. O César fez uma edição fantástica com a coordenação do Ronaldo, então não deixem de assistir. Ficou espetacular ontem e a galera lá em Belém lá ficou encantado. Muito bacana. E encontrar os irmãos lá, né? Os irmãos do escoteiro estavam lá. Roque, quando tu fala a questão dos 60, isso é muito bom, né? Porque essa valorização, tá valorizando a categoria da terceira idade aí, né? E eu fico olhando, tu tá com cara de menino, Roque. Eu fui saber que tu tinha 60 anos. É sério, pô. Quando eu fui fazer a chamada lá do pódio lá. Negato não, é verdade mesmo. Eu disse assim, pensei que tu tivesse aí seus 51, 50, né? Mas parabéns aí, Roque. E foi um bom tempo mesmo. Bom tempo. E quero aqui também, nessa oportunidade que eu tô tendo, e deixar, não quero deixar de agradecer o apoio que nós tivemos ontem, né? O apoio do pessoal da saúde, na pessoa da Ângela, do Edson motorista lá da ambulância, pessoal da Polícia Militar, né? Que nos atendeu bem, que nos acompanhou. Nossa secretária Mônica, né? Exatamente. Nosso vice-prefeito Zé Antônio estava lá junto com a gente lá, né? Participou também. Foi pódio também, viu? A categoria dele é complicada. Pois é. Mas ele foi pódio, né? Não foi não, porque eu tô te falando que a categoria dele Ele ficou em 9º lugar com um tempo de 29,36. Bateu bem. Mas tá caminhando para lá. Isso. E agradecer também, né, o pessoal do Demutran lá, né? Pessoal que deram apoio lá, na pessoa do Oliveira. O Oliveira estava lá, acompanhou. Agradecer de coração aí. Nosso xará Roque, né? Isso, exatamente. Nosso diretor. Então, assim, Leonardo, parabenizar a Genilson, a gente sabe como é que é a luta, como é que é grande, difícil, não é fácil, né? É como se você, quando começa na organização, entrasse ali num túnel e você saiu daquele túnel ontem, né? Ao terminar tudo certinho. Então, parabéns aí aos corredores. Parece ser muito, né? Dom Eliseu ainda precisa caminhar mais, ainda mais adeptos, né? Eu não sei se é a culpa, às vezes, nossa, questão de divulgação, porque depois, quando encerra as inscrições, eu não sei o que acontece, fica todo mundo... E aí já encerrou. Aquela assim, não, quer mais, né? Foi bacana, né? Quem participou já... vontade já de ter uma próxima já. E já estamos aguardando a sua aí, né? Dia 8 de março, né, Roque? Fala um pouco aí pra nós. Dia Internacional da Mulher, né? Coincidentemente é num domingo. É a segunda edição da Corrida do Laios e a gente já deixa o convite, né? A partir da próxima semana já vai estar as inscrições já abertas para essa corrida, né? A segunda edição da Corrida do Laios Clube de Dom Eliseu. Inclusive, eu participei do 2020
Isso foi... 2022 ou 22? 22. 2022. Ainda sem chip, né? Isso. Né? Mas Hoje, muito boa. Naquela época bom. lá, não tinha geral. Hoje eu tenho certeza que hoje você vai dividir lá, tudo certinho. Já me falou até na premiação aí, que vai tentar ver nessa situação, essa possibilidade. De ver, E naquela época eu tava mais. começando o engajamento na corrida, né? Eu ainda consegui fazer ficar em 7º lugar na geral. Isso. Só que hoje tá difícil, meu amigo. Hoje Hoje pra bater 7 lugares na geral aí, só se derrubar a galera aí. Tem uma galera não, mas isso é bom, né, Rock? É bom. Isso é bom, né, Léo? Porque Isso. Tu vê o quanto o pessoal estão treinando, o pessoal tão motivado, né? E cresce, né? O comércio cresce com isso também, cresce né? com certeza. Que o diga o Claudemir, né? Exatamente. E tivemos muita gente de fora, né? Pessoal de Açailândia, Imperatriz, Ulianópolis. Quero aqui aproveitar essa oportunidade aqui, né? Para agradecer, né? A cidade vizinha aí, Paragominas, Ulianópolis, Rondon, Itinga, né? Rondon do Pará, na pessoa do Ednelli lá, que é uma das pessoas que administra o Bora Correr lá. Pessoal de Imperatriz aí, Açailândia, São Francisco do Brejão, que é de onde o Cleito É fera, a fera, né? Onde nasceu o Cleito. E todas as cidades aí que participaram aí. O Magno lá de São Luís, que estava presente aqui ontem. Então isso é bom, né? Que a gente vê que ganhei mais um amigo lá na corrida, né? Conversei com ele. Então, é isso aí. Então, agradecer aqui a tua presença aqui, a gente dizer que tá sempre tiver algum evento dessa natureza, o Pode Mais tem essa... nos dá essa abertura dentro aqui com o programa Esporte 10, para que a gente possa divulgar principalmente o nosso esporte, o esporte local, né, o esporte do Eliseu. E só para finalizar, Roque, falar dessa participação deles, muita gente mesmo participando, e a gente pode ver o leque de pessoas de várias cidades estão aqui, então isso é importante. Inclusive, posso dizer de antemão também que Dom Eliseu está pleiteando, ainda não é oficial, é pré-candidato, a trazer o GEPS aqui para o município regional. Então a gente está pleiteando, vamos ver, ver os encargos que precisa e tudo, e até o final da semana a gente dá uma resposta para ver se vai ou não acontecer o GEPS já em Dom Eliseu. Esse ano, se a gente vai enganar, foi em Rondon. Então existe uma proposta de vir para Dom Eliseu nesse ano, ano que vem, mas tem toda uma logística que a gente tem que ver se é viável ou não para o município. Se vier, será muito bem-vindo, será ótimo, inclusive. Mas pode falar aí, Agênio, faz suas considerações finais aí. Eu quero aqui finalizar, né, agradecendo todos os nossos patrocinadores que nos apoiaram lá, né? E eu sempre costumo dizer o seguinte, é uma coisa que eu sempre reforço, né, Roca? Eu falei que os patrocinadores, eles nos ajudam, tu sabe, tu faz corrida aí, tu sabe disso, né? A dificuldade que é para fazer uma corrida, o gasto que a gente tem. Na verdade, no final das contas, quase não sobra nada, mas você não vai atrás de sobrar, você vai pelo prazer da corrida, por aquela Se empatar, emoção. já está de bom tamanho, já né? está de bom tamanho, né? Então a gente vai agradecer aqui todos os nossos patrocinadores, né, que participaram lá, né? Que é a CL, o Centerlab, Varão, Eletrofios, Unopar, Potência Churrasqueiras, IPL Lima, Cides Petim, CL Sport, Agigás e o Cabalécio. Então agradecer essas pessoas aí que nos ajudaram aí, né? E é isso aí. Falar de campeonato brasileiro, né? Aproveitando aí falar desses jogos atrasados, a data FIFA, que o Flamengo se deu melhor dessa parada aí, já superando aí a equipe do Palmeiras, né? Vem aí essa alternância aí de liderança, né? E colocando 3 pontos de vantagem aí. O que eu vi de camisa do Flamengo esses dias aí é brincadeira, né, rapaz? Nosso diretor aqui, grande César Ronaldo, né? Nós estamos em desvantagem, Leonardo. Aqui então, um gremista e um fluminense. E o Vascaíno aqui. O Vasco é isso, né? Tamo junto aí na Copa do Brasil. Leonardo, tivemos 3 jogos, né? 4 jogos na realidade. 4 jogos, né? Atlético Mineiro e Fortaleza. Isso foi na quarta-feira passada, um jogo eletrizante. Davidson marcou só 3 gols contra o seu ex-time e empatou. Fortaleza 3, Atlético Mineiro também 3, lá em Minas, esse jogo. Pode-se dizer que foi Atlético e Davidson. Foi, ele fez 3 nesse jogo. Não comemorou, né, Leonardo? Não, nenhum. E a época ele fez 3. Tivemos também a goleada do Flamengo
Contra o já rebaixado Sport, né? O Flamengo literalmente rebaixou o Sport, jogando na Ilha do Retiro. O Sport fez 1-0, mas teve 2 jogadores expulsos e aí foi festa pro Flamengo, massacre do Mengão, que com 5-1 assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Tivemos no dia seguinte aí o Palmeiras a chance de recuperar essa liderança, mas tinha o Santos pelo caminho, né? Tinha o Santos de Neymar e companhia, Roque. Não foi possível isso. E o Santos venceu o Palmeiras foi para cá de 1-0 e ainda sonha em não ser rebaixado novamente. Saiu da zona, entrou o Vitória e aí fica a disputa agora. E o Bragantino, melhorando a sua situação na tabela de classificação, venceu o Atlético Mineiro, que está com um pensamento só na Sul-Americana, né? Roque, nada para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, semana que vem, sábado que vem, joga a final da Copa Sul-Americana contra o Lanús, está descansando o time e vai pensar apenas nesse jogo que pode dar o título inédito para eles. Então essa situação lá na ponta da tabela, o Flamengo liderando, né? O Palmeiras vem em segundo, diferença de 3 pontos. Roque, nessa rodada aqui, o que é que acontece? Todos os times chegaram a 33 jogos. Agora faltam ninguém tem mais. Ou seja, todo mundo agora faltam 5 jogos. Somente o Sport está rebaixado, até o momento só o Sport está rebaixado, e Flamengo e Palmeiras estão alternando. Só que nessa rodada, pelo menos para mim ficou mais claro que o elenco do Flamengo é melhor do que o Palmeiras. Vamos lá, pro torcedor do Palmeiras não me cancelar. Por que eu falo isso? Porque tanto o Flamengo como o Palmeiras tiveram muitos desfalques por conta da data FIFA. Muitos mesmo. Só que a gente não tem datas para terminar e a gente precisa terminar o Campeonato Brasileiro, porque dia 10 de dezembro, se eu não estiver enganado, tem a Copa Intercontinental, sendo que ou Palmeiras ou Flamengo vão jogar. Então, antes do dia 10, tem que terminar o Campeonato Brasileiro. E nem Flamengo e nem Palmeiras estão na disputa da Copa do Brasil, que vai ser após o Campeonato Brasileiro. Essa decisão da Libertadores, né, do Flamengo, sem Bruno Henrique, né? Pois é, vamos ver. Né? Sem o Plata, na realidade, né? Sem o Plata, né? O Plata foi expulso. Sem o Plata, Bruno Henrique, porque eu estou pensando na não punição do Bruno Henrique, eu estou falando Bruno Henrique, né? Não, mas Plata. Sem o Plata, que levou 2 jogos de suspensão. E já tinha que cumprir um, pelo menos. Vai cumprir um esse ano, na próxima edição, né? Vamos falar de Série B, Leonardo? Série B do Campeonato Brasileiro o Remo já não depende mais de suas próprias forças para conseguir o acesso, né, Leonardo? Entrou, estava naquela expectativa, vai pegar um Avaí. O Avaí não cai, nem sobe, né? Não quer nada para nada, mas eu acho que houve uma injeçãozinha ali para a equipe do Avaí, que terminou vencendo. Eu não sei se o Remo que jogou mal ou se o Avaí que jogou bem. Um certo ponto. O que é que acontece? Um dia antes, o Paysandu empatou em 2-2 com o Amazonas e rebaixou o Amazonas também. Ou seja, o Paysandu e o Amazonas vão jogar a Série C ano que vem. E depois, no sábado, o Remo perdeu para o Avaí pelo placar de 3-1 e se complicou na competição. Tem que vencer o jogo contra o Goiás. O Goiás luta pelo acesso. Ou seja, se o Remo vencer o Goiás, e aí ele tem que pensar em combinação de resultados. Ou o Criciúma ou a Chapecoense não vençam. Se um dos dois não vencer e o Remo fizer a parte dele, o Remo vence. O Remo ganhando, garante o 5º lugar. O 5º lugar não serve para nada. A partir do 4º vai para a Série A. Então, o Remo tem que vencer para garantir o acesso. Se empatar, já sabe que não vai garantir. Se perder, já era também. Tem uma rodada do final de semana para você, torcedor do Remo, ficar ali na expectativa, né? Porque é uma rodada quente, né? Que teremos aí. O Curitiba já está lá. Curitiba já está lá. Já conseguiu o acesso, né? Isso. Os demais vão brigar no final de semana. Leonardo, eu acho que o Remo ele vem com todas as forças. Não vai perder essa oportunidade, não, viu? É o jogo mais importante dos últimos 30 anos. Eu acho que o Remo tem que fazer a parte dele, vencer. E ver o que vai acontecer. Eu acho que o Remo tem que pensar nele e vencer. Vou vencer o meu jogo aqui. Primeiro é vencer, né? Vencer, pronto. E aí, ver o que vai dar. Com certeza aí, casa cheia, né? Para esse último jogo aí da Série B. Falar do esporte local, futebol alegre, vibrante, o futebol de Dom Eliseu. Tivemos aí a decisão, Leonardo, da Copa de Seleções de Bairro, que a princípio era para ser numa sexta-feira, mas aconteceu um grande jogo ali no campo do Águia, sobre os olhos atentos. Eu sempre falo os olhos atentos do grande Fernandinho, torcedor do Remo, viu? Tá feliz. Grande Fernandinho,
casa cheia, né? O pessoal do Itinga em peso, né? Veio com ônibus lotado e tudo, charanga, né? Todos os ingredientes realmente para ser um grande jogo, e foi, viu, Leonardo? E, claro, levou a melhor a equipe, a seleção do Pombal, aliás, a seleção do Eldorado. A seleção do Eldorado, né? De Lemuel e companhia, e com a estrela brilhando, a estrela do garotinho alemão, né, o filho do seu Vitória, que marcou 2 gols na vitória de 3-2 da seleção do Eldorado 3, né, conquistando o título assim, diferente do que aconteceu no ano passado, né, Leonardo? O Itinga vem levando tudo. Não deu. Esse ano encontrou pelo meio aí a equipe do Eldorado 3, do grande Lemuel, o Hugo também, toda. Leonardo conta essa história aí, como é que foi. O Eldorado 3, ó, que tiveram os gols, todos os gols. O alemão fez 2, né? 2. E o Cícero fez 2. E do outro lado do Pombal, o Nicolas fez os 2 gols da equipe lá do Itinga. Com esse resultado, o Eldorado vence novamente a Copa de Seleção de Bairro, só que com nome 3, né? Já que o bairro é imenso, então bota muitos times. Então, o Eldorado 3 acabou vencendo a Copa de Seleção de Bairro 2025, a competição mais tradicional do município de Dom Eviseu. Ficamos devendo aí até imagem, né, para o nosso torcedor. Eu estive lá presente, mas aconteceu um contratempo, não pude ficar até o final. Mas tempo de pegar as escalas aqui do Eldorado 3, né, para dar nome aqui aos autores, né, desse tá na história aí. O Giovani, inclusive jogou machucado, Giovani, né, Kaique, Cícero e R11, Frank Modric, Hugo Alemão e Diego do 20, João Matheus, Juan, Rony, Vanzin e Thiago e Lobrega, né? Essa forma o técnico para o grande Lemuel. A equipe lá do Pombal com o Curirim, Gilmazinho, Nicolas, Neguinho do VAP, Claudinho, Chibaba, Mohamed, Ramon, Boleta, Luiz, Peladiak, o técnico Jailson e o Deglan. Você vê a formação aqui, uma seleção realmente, né, do Pombal. O jogo aí vai ser duríssimo, e realmente foi. Só que o Eldorado 3 terminou levando a melhor. Parabéns aí ao deputado Dias pela organização, né? Parabéns aí o vereador Rafael, né, pelo apoio, né? O Elton também. E a Prefeitura Municipal do Eliseu, aí com a nossa gerente de esporte, Ocilene Santos, e o nosso secretário Pedro Mesquita. Pois é, Roque. E falando agora do outro jogo, o Intermunicipal também teve jogo lá na cidade de Aurora. Voltando de Belém, eu acompanhei esse jogo lá. A seleção de Dom Eviseu empatou em 0. Novamente desfalcadíssima. 0-0. O que acontece? O pessoal não gosta de viajar, não, Leonardo? Não sei, alguns sem compromisso. Eu vou botar na conta que como são jogadores amadores, tem um compromisso aqui, outro aqui, é mais complicado. Profissional não, é obrigado aí. Amador, tem um jogo aqui, tem um jogo lá, vai pesando. Mas o certo é que a gente mostrou que a nossa equipe ela tem talentos. 4 jogadores sub-20 acabaram completando o elenco, e a seleção jogou. Não estava tão inspirada ontem, mas é porque, gente, não é desculpa. O campo não tinha condição de jogo. O campo muito, muito ruim. É ruim por do lado. É por do. O campo estava bom para o zagueiro. Pegava, dava bicampo, porque para dominar a bola, para tocar e tudo, a bola já ia empinando e deu trabalho. Mesmo assim, a seleção de Dom Eviseu ainda conseguiu colocar uma bola na trave, quase fazendo gol no finalzinho do jogo, e quase ganhou o jogo também. Como? A equipe do Aurora quase chegou atrasada. A equipe local quase chegou atrasada, quase perdeu por WO também. Mas um jogo de pouca inspiração, 0-0, e complica-se esse Intermunicipal. Do outro jogo do grupo, a seleção de Mãe do Rio recebeu para Água-Minas e também empatava em 1-1. Com isso, tudo ficou para a última rodada, Roque. Ficou para a última rodada. Dom Eviseu enfrentar a seleção de Mãe do Rio, e a Aurora vai receber Paragominas. Como é que está a classificação? Primeiro lugar, Paragominas com 4 pontos. Mãe do Rio em segundo. Aurora em terceiro. 4 pontos para Paragominas e Mãe do Rio. Segundo, Aurora. Terceiro, Aurora com 1. E Dom Eviseu em quarto também com 1 ponto. O que Dom Eviseu precisa fazer aqui no Estádio Bentão no próximo domingo? Vencer a seleção de Mãe do Rio pelo placar de 2 gols. Vencer pelo placar de 2 gols, avança para a próxima fase. Vencer pelo placar de 1 gol. Aí tem que ver o resultado do jogo entre a Aurora e Paragominas. Aí tem que ver, tem que fazer cálculo e tudo. O interessante é
Vitória. Só a vitória interessa. Por 2 gols, a classificação está garantida. Se vencer por 1, aí tem que ver outros resultados. Agora, Leonardo, isso vale deixar um recado aqui, vale para Rogerinho, né? O Rogerinho que mais trabalha com essa garotada, né? Principalmente a garotada de base, né? Porque a dificuldade que a gente tem acompanhado, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, Leonardo, é questão de jogadores. O pessoal realmente não falta compromisso na realidade. Então tem que começar a educar essa garotada, acho que dar 2 passos para trás aí, investir na garotada para futuramente nós temos aí um leque de jogadores comprometidos, né, com a seleção de Dom Eliseu. A gente vê que o pessoal, e olha que é atual campeão, né, o ano passado conquistou esse título, mas o pessoal, não tem aquele prazer de jogar, de defender as cores da seleção de Dom Eliseu. Aquele esforço, né, Roque? E também teve Abel Figueiredo e Jacundá, Roque. Olha aí quem foram os nossos árbitros aí, ó. Fala bem pra gente aí, nossos árbitros aí, de Abel Figueiredo e Jacundá, ó. Quem é que tava lá apitando? John Leno, né? John Leno. O quarteto daqui, né? Darlan, né? Isso, Darlan. O Carlos, Carlos Eduardo, né? Uhum. E bastante elogiado, né? Nossos árbitros trabalhando aqui fora do município, né? Faz um belo trabalho, são pessoas realmente comprometidas, né? Esse aí não tem dificuldade de sair, né, Leandro? Essa seleção. Não, essa nossa seleção aqui, e essa nossa seleção aqui tá bem, viu? Tá bem, pitando sempre firme e sempre convocados para outros jogos. Então, parabéns para o nosso trio de arbitragem que foi lá para fazer esse jogo entre Abel Figueiredo e Jacundá. Tivemos problema de arbitragem lá, Leonardo? Parece que o deputado Dias foi expulso. Foi. Por quê? Vamos lá. Deixa eu defender o deputado. Conta essa história. Deixa eu defender. Já ouvi falar que foi. Por isso que eu estou perguntando se teve problema em relação à arbitragem, né? Porque... Teve. Roque, a expulsão, não lembro qual foi o jogador de Dom Eliseu que foi expulso, mas ela foi uma expulsão irregular. Porque o que é que acontece? O jogador de Dom Eliseu levantou mesmo antes de sair. Beleza. Só que ele saiu, o outro entrou, o jogo prosseguiu e o juiz percebeu e deu um amarelo. Só que a substituição já tinha acontecido. E isso já no finalzinho do jogo mesmo. Então, a substituição já tinha acontecido e aí o juiz paralisou, expulsou e não deixou o outro jogador de Dom Eliseu entrar. Aí entrou o deputado Dias. Malandramente foi lá reclamar com o árbitro para ser expulso. Por quê? Porque a gente estava em pressão, estava no finalzinho do jogo, estava quase 3 segundo tempo isso. Essa substituição foi para parar mesmo o jogo. E aí no finalzinho do jogo o deputado foi lá, conversou com o árbitro, ficou uns 2 minutos lá com aquela resenha, sei que, e saiu com o seu cartãozinho vermelho e foi quietinho lá. mas foi tudo friamente calculado, tá? Foi para segurar o jogo ali porque a situação estava feia e a gente precisava daquele ponto para chegar vivo na última rodada, que eu tenho certeza que nessa última rodada contra a seleção de Mãe do Rio, a seleção vem completa, e aí eu digo também, Mãe do Rio deve ter dificuldade para vir para Dom Eliseu, porque o percurso é longo. Como nós somos amadores, não é fácil vir para cá também não, é longe. Chega cedo, vir no domingo, e mesmo se eles iam completinhos, tem o desgaste da viagem, né? Então a gente tem chance sim de vencer por 2 gols e avançar para a próxima fase e ver os próximos adversários. Então já deixar esse convite para você, torcedor de Dom Eliseu, no próximo final de semana. Vamos lotar ali as dependências do Estádio Bentão, né, para torcer aí. Vamos ser aquele 12º jogador para torcer pela nossa seleção e buscar essa classificação para a fase do mata-mata. Falar de campeonato municipal, bola rolando aí no Estádio Bentão, né? Isso, ó, que amanhã... Voltando a rolar a partir da terça-feira, né? É isso, amanhã, mais conhecido como amanhã, ó, que temos 2 jogos. Eu tenho um jogo amanhã, Planaltino e Ourinhos. É muito simples, ó. Esse jogo é simples. Quem vencer, se classifica. Quem perder, pode ser rebaixado. Acabou, fim de história. É isso. É disso que a gente está falando nesse jogo. Planaltino e Ourinhos não tem pontos. Então, 1-0 pode garantir uma classificação para um rebaixamento para outro. Então, é uma situação muito complicada para os 2 times. O Cláudio sempre otimista, ele disse que os outros anos ele sempre foi assim, quando chega o mata-mata ele cresce. Mas amanhã tem um jogo difícil. E do outro lado tem o Chagas, né? Tem o Chagas, o rei dos bichos. O rei dos bichos, né? É isso. E na quinta-feira, feriadão de quinta-feira, temos o América e o Madanink. É o mesmo caso, Roque. A mesma coisa. 0-0, os 2 times não têm pontos. Quem vencer pode se classificar. Quem perder pode ser rebaixado. Vai depender de outros resultados, outros jogos e tudo.
Mas a lei é essa. Venceu, pode garantir vaga na próxima fase. Então, gente, Estádio Bentão, o palco das grandes emoções. Quer dizer, quem estava lá no estádio lá em Aurora, né? Foi em Aurora o jogo da seleção? Foi em Aurora. Sentiu falta do campo Bentão, né? Sim, sempre muita bem falta, cuidado, Roque. sempre bem. Roque, vamos botar a culpa. O Paragominas foi a mesma coisa. E lá, eu achei que Paragominas o gramado estava ruim. Eu achei. Mas quando eu vi o áudio de Aurora, aí, Genilson, Terrão. aí é mais ou menos isso. Para ficar ruim tinha que melhorar um pouquinho. Complicado. Eu falo isso, gente, porque assim, a gente tem um padrão aqui. O nosso estádio aqui, o Bentão aqui, tem um gramado padrão top. Então a gente tem sim que reclamar quando a gente vai nos outros lugares, porque não tem o nosso padrão de gramado aqui. E os nossos jogadores estão acostumados a jogar em gramado bom. Para jogar, para ter um bom. Pode ser isso também que tem tudo. Dificultado também. Dificultar tudo isso. Vamos ver agora no sábado, no domingo, contra a seleção de Mãe do Rio. Então, assim, o programa Esporte 10 vai ficando por aqui, agradecendo a você que acompanha. O que tem que fazer, Leonardo, para seguir as nossas redes sociais aí, né? Pois é, rapaz, sigam o Roque da Sucão lá no Instagram, o Leonardo N10, a Genilson também lá no Instagram também, sigam ele também, o Rei das Corridas, professor de... O nosso professor de corrida também. E sigam o Pode Mais Dona Viseu no YouTube, no Instagram, no TikTok, tá bom? Comente também, curta, comente, compartilhe. Isso tudo ajuda a gente a produzir cada vez mais para vocês que estão aí do outro lado. Falando nisso aí, eu vou aproveitar para estar divulgando, né, nos grupos aí. A gente tem uns grupos aí de corrida aí, tem grupo aí que tem mil e poucas pessoas. Pra estar dando essa força aí. E é sempre bom esse espaço aqui, né, Roque? Sim, sim. Eu gostaria aqui no final de mandar um alerta aí, né? Mandar um aviso, porque a gente tá na semana do Novembro Azul, né? E eu gostaria de perguntar pra vocês dois aqui. Vocês já fizeram aí o exame aí de próstata esse ano? Tá em dias. Eu tenho 39, ainda não. Eu tenho 39, ainda não. Ronaldo, César. O César tá novinho aí, né, César? César tá novinho. Tem 40 já, Ronaldo? Fiz 41. Ronaldo já fez o exame, Ronaldo? Fazer. Tem que fazer, Ronaldo, um exame de sangue lá, é rapidinho, né? Vai lá, esse ano, todo ano eu faço, né? Então é assim, a gente... Mas ele tá meio decepcionado que agora com o exame de sangue, né? Ele se preparou todo esse tempo pra... Tem que aproveitar isso aí, pô, tem que fazer, porque assim, às vezes, o câncer de próstata, ele é um câncer que se detectado cedo... Tem cura, né? E 90% dos cânceres de próstata que é detectado cedo, ele tem cura. Então a gente tem que ter essa preocupação, sim. Então é um evento que a gente já está na 3ª edição aí organizando e é justamente para estar alertando essa mensagem, né? Porque o homem ele não tem muita essa preocupação. Isso. O homem geralmente não vai no médico, não. Né? Ele Só é levado ao médico. Só quando já tá aqui que... ele é levado, ele não vai, né? Você pode ver que as mulheres com mais frequência, né? Já o homem não vai, ele é levado ao médico. É isso aí, galera, obrigado aí. Realização Pode Mais, a voz da conexão.